Quando o botão de ao vivo é acionado, tudo pode acontecer. E nem sempre o que vai ao ar é exatamente o que os produtores esperavam. Da televisão aberta na internet, o público já testemunhou momentos épicos, tensos e muitas vezes inacreditáveis de pessoas perdendo a compostura diante das câmeras. Seja apresentadores discutindo com convidados ou figuras públicas se irritando com algum acontecimento, as tretas ao vivo deixam uma marca inesquecível na história da televisão. Serão esses momentos da TV que você vai assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Maiores Tretas durante transmissões ao vivo, parte 2. A repórter e personalidade argentina Sol Pérez chamou a atenção na internet depois de aparecer em uma reportagem ao vivo repreendendo um homem que a filmava de costas descaradamente. Sol, sempre muito bonita e usando suas roupas ousadas, aparecia ao vivo durante uma chamada quando os apresentadores do programa perceberam que logo atrás dela, um homem a filmava de costas sem nenhum pudor ou medo de ser visto. Por isso, eles resolveram avisar Sol, que imediatamente se virou e foi em direção ao homem. Ao perceber que a repórter vinha em sua direção, ele tenta disfarçar, colocando o celular de lado, mas já estava bem claro que ele estava filmando. Sol se aproxima e o questiona sobre a situação e, obviamente, ele tenta desconversar, mas termina sendo exposto. Carol, está bien. Está bien. Compañero de trabajo, estoy grabando. Pero ¿qué graba? Porque yo estoy de espaldas, entonces... Ele tenta explicar e justificar que filmava, na verdade, toda a paisagem e a reportagem que estava acontecendo como um todo, sem nenhum foco na repórter em si. Mas nas imagens podemos ver sua câmera apontada exatamente para aquele local que você está imaginando. Em 2015, Natalia Kills e Willie Moon, jurados do The X Factor Nova Zelândia, foram demitidos do programa após humilharem o candidato Joe Irvine ao vivo. Depois da apresentação de Irvine, Natalia fez comentários pesados, dizendo que estaria envergonhada e enojada com o quanto ele teria tentado copiar o estilo de seu marido, que no caso, o outro jurado envolvido, Willie Moon. Ela faz questão de ressaltar que sua vestimenta e até o cabelo seriam uma tentativa de copiar seu marido, e que ela estaria até mesmo desconfortável de estar sentada no local olhando pra ele. Moon, por sua vez, complementa o comentário da esposa e humilha ainda mais Irvine, comparando-o a um personagem de filme de terror. A laughing stock. It's cheesy. It's disgusting. Cleopatra? I personally found it absolutely artistically atrocious. A plateia, que não concordava com a situação, começa a vaiar, e a outra jurada que também participava, Melanie Blatt, sai em defesa de Irvine, dizendo que sua vestimenta estava, na verdade, bem melhor que a de Moon, e que ela acreditava em seu potencial, arrancando um leve sorriso do participante e aplausos da plateia. I don't think many people have believed in you in your life, but I tell you right now, I believe in you. Na internet, o público pediu a saída de Natalia Kills e Willie Moon da bancada do programa, conseguindo milhares de assinaturas. A emissora anunciou o desligamento dos jurados dias depois. Além do desligamento, a carreira dos dois na música também foi literalmente ladeira abaixo. Afinal, a imagem de ambos se encontrava bem manchada. Sabemos que o programa Pânico na Televisão foi um marco na televisão brasileira, com sua grande audiência e matérias bem ousadas que se tornavam um assunto de toda a semana. Em uma dessas matérias envolvendo os personagens Vesgo e Ceará, que se fantasiava de Pelé e visitava a Argentina, o mesmo se deu mal ao tentar jogar uma partida de futebol com alguns argentinos. Na matéria, fantasiado de Pelé e fazendo a imitação, Ceará, acompanhado de Vesgo, andava pelas ruas da Argentina provocando alguns hermanos, já que a rivalidade em termos futebolísticos é muito grande entre Brasil e Argentina. Em certo momento da matéria, a dupla encontrou alguns argentinos jogando bola em um campo de terra, e Ceará, com sua caracterização de Pelé, resolveu entrar no jogo. Poucos instantes depois, ao receber a bola, alguns argentinos chegaram de carrinho e derrubaram o humorista no chão, que se machucou seriamente e quebrou o pulso. Quebrei o pulso, cara! Quebrei o pulso, me leva ao hospital! Ceará sai às pressas do campo sentindo muita dor e avisa a produção, que o coloca dentro de uma van e ele é encaminhado ao hospital. A matéria mostra tudo, inclusive o momento em que ele quebra o pulso e o local completamente inchado.
E mais uma vez, a jornalista Sol Pérez esteve envolvida em uma polêmica ao vivo com o então candidato a presidente da Argentina, Javier Milei. Javier era o convidado para discutir seus projetos e intenções no governo do país, quando as coisas entre ele e Sol se esquentaram. Sol, que parecia não ser muito a favor de sua posse, começou a questionar algumas falas e postagens do político nas redes sociais que ela considerava bem conservadoras. O clima foi esquentando, até que os dois começaram a bater boca de maneira tensa no programa. A apresentadora então interrompeu a briga, se aproximou de Milei e pediu um basta naquilo, principalmente porque ele gritava com uma mulher. Enquanto isso, Sol começou a chorar. Os dois ainda discutiram novamente e Milei foi convidado a se retirar do programa. La opinión, pero vos estás haciendo la opinión de lo que yo digo, para opinar de lo que yo digo. No, pero, a ver, pero para dar la opinión de lo que yo digo. O público que acompanhava as entrevistas se mostrou muito dividido, com muitos apoiando a postura do presidente em se defender e rebater os ataques da repórter, e outros o acusando de agressivo e de pavio curto, já que um simples questionamento foi o suficiente para lhe tirar do sério. Em 2001, durante uma transmissão ao vivo de uma partida de basquete do Vasco, o então presidente do clube, Eurico Miranda, protagonizou um episódio polêmico ao ameaçar o narrador Milton Leite. Na época, Milton Leite, que estava narrando o jogo pela Entertainment and Sports Programming Network Brasil, fez alguns comentários sobre a situação do clube, que não pagava os atletas havia 3 meses, e a postura de Eurico Miranda em relação a isso, já que ele sempre foi uma figura controversa e de personalidade forte no futebol brasileiro. Irritado com as observações do narrador, Eurico foi até o local da transmissão e, visivelmente exaltado, ameaçou Milton Leite, que mantinha uma postura profissional e tentou continuar o trabalho. Milton deixou bem claro na transmissão que estava sendo ameaçado e que não havia policiamento no local. Ameaçando a ESPN Brasil. Estou sendo ameaçado aqui, não há policiamento. Eu tô sendo ameaçado aqui, não tem policiamento. Esse confronto ao vivo chamou a atenção do público e da mídia, gerando repercussão sobre a atitude de Eurico e sua forma agressiva de lidar com as críticas. O episódio ficou marcado como mais um dos momentos polêmicos do dirigente, conhecido por não aceitar contestação e por suas reações sempre calorosas. O jovem Lorenzo, que participou do quadro Pequenos Gênios do Domingão do Hulk, foi convidado pelo Bom Dia São Paulo para entrar ao vivo e mostrar seu talento nas contas matemáticas. Porém, o resultado com certeza não foi o esperado. Ao passarem uma conta para que o garoto resolvesse ao vivo, a produção do programa chegou a um resultado, porém o garoto respondeu outro, deixando aquele ar de constrangimento no ar, afinal todos esperavam que ele fosse acertar. Mas, rapidamente, ao perceber o suposto erro, Lorenzo corrigiu a produção, dizendo que no programa o cálculo é feito em sequência, independente do sinal utilizado. No caso, a produção teria feito o cálculo realizando primeiramente a multiplicação e depois o restante, por isso os resultados não batiam. Afinal, no programa, ele era treinado para que o cálculo fosse realizado em ordem na qual os números fossem passados e não daquela maneira. 6.550. Na tela tá mostrando 5182. Quando você pega tudo de uma vez assim e vai fazendo a calculadora vai fazer em ordem de expressão numérica. Lorenzo explicou, e o apresentador Rodrigo Bocardi, junto com os demais integrantes, utilizaram calculadoras para tentar tirar a prova real, mas se atrapalharam, causando um imenso constrangimento naquele momento. Durante um programa que estava ao vivo no canal da Rede Bandeirantes, o jornalista Cajuru quase apanhou do seu convidado, um boxeador chamado Marinho Soares, após criticá-lo pelo seu comportamento no ringue. Para Cajuru, o boxeador havia sido covarde ao bater no adversário que já estava no chão durante a luta. No entanto, o convidado não gostou nada de ser insultado dessa forma e, irritado, logo insultou Cajuru, dizendo que ele estava simplesmente sendo burro. Depois da troca de insultos, Marinho se irrita mais ainda e levanta para conversar mais de perto com o apresentador. Cajuru continua firme e forte com sua opinião, mas aos poucos tentava se afastar, claramente com muito medo de ser agredido pelo boxeador, que o xinga e até mesmo debocha do apresentador. Por que fazer isso? Correr. Não, correr do quê? Por que correr? Sobe lá. Mas eu não sou lutador de boxe. Pra subir lá, rapaz. Mas e daí? Mas você quase matou ele, rapaz. Covarde, rapaz. Você é minha opinião. No final, a produção precisou intervir. Se não, com certeza Cajuru poderia ter
ter sido agredido. Marinho foi embora xingando muito o apresentador, dizendo que ele era um gordinho frouxo, e Cajuru tenta explicar que tinha apenas dado sua opinião. Sim, meus amigos, mais uma vez a argentina Sol Pérez se envolveu em um climão ao vivo, discutindo com um maestro que era convidado do programa. Durante o programa, o maestro Nicolás Becerra Maidana era entrevistado e todos os participantes do programa perguntavam a ele sobre seu projeto, já que ele era professor de crianças e adolescentes carentes e procurava ajuda para custear os valores com viagens, apresentações, entre outras coisas. Porém, quando chegou a vez de Sol Pérez perguntar algo, Nicolás simplesmente virou para o apresentador e disse que com ela não conversava. O choque foi instantâneo e ninguém entendeu muito bem o porquê, afinal nada havia acontecido naquele momento. Porém, Nicolás explicou que seria por conta de outros acontecimentos nos quais ele parecia não concordar com a atitude de Sol, e assim preferia não ter nenhuma relação. Sol fica sem palavras e se irrita, tentando entender o motivo, mas ele não parece explicar muito bem. O programa passava ao vivo e a partir da declaração de Nicolás, o clima ficou bem tenso e o assunto da conversa, que seria sobre seu projeto, muito bonito por sinal, passou a ser outro, agora com enfoque em sua mágoa com Sol. Sabemos que Sol é uma figura bem polêmica, com uma personalidade forte, e por isso, muitas pessoas não gostam muito do seu jeito de ser. A modelo Andressa Urach, conhecida pelo título de Vice-Miss Bumbum em 2012, desfilaria pela escola de samba Tom Maior no carnaval de 2013, mas desistiu do desfile, chorou e discutiu com dirigentes da escola. Uma dessas discussões ocorreu quando ela dava entrevista ao portal G1. No vídeo, Andressa diz que não participou do desfile por discordar do destaque que teria, considerado por ela secundário. Um dirigente da escola ouviu a afirmação dela ao portal G1 e disse que ela não poderia ser destaque porque, segundo ele, não teria ido aos ensaios. Ela nega de afirmação do diretor e diz que foi a todos os ensaios. Andressa ainda ressalta que tinha recebido a promessa de um lugar de destaque em uma alegoria. Entretanto, na concentração, descobriu que ficaria no fundo de um dos carros e ainda coberta por fumaça, gerando assim uma imensa indignação. Não está satisfeita com o lugar. Eu e a Kelly não estamos satisfeitas, sabe por quê? Porque você prometeu um destaque. Você prometeu um destaque para as duas, tá? E aí bota a gente no meio da fumaça. Um outro dirigente da Tom Maior, Renato Junqueira, diretor de Barracão, negou que a escola tenha colocado Andressa em uma posição escondida no carro. Ele ainda alegou que a modelo queria estrelismo e que não dava para ser assim, pois a estrela no desfile deveria ser a Tom Maior e não uma pessoa em específico. Uma repórter do canal Telemundo 62, direcionado ao público hispânico nos Estados Unidos, foi agredida durante uma transmissão ao vivo na Filadélfia, e a cena repercutiu por todo o mundo. Iris Delgado falava diante da câmera quando foi abordada por uma mulher que tocou em seu ombro pedindo licença. Iris, então, ignora a presença da mulher e dá sequência à sua reportagem, mantendo seu profissionalismo. Neste momento, a mulher agarra os cabelos da repórter e desfere um soco em seu rosto. No estúdio, o âncora fica chocado com a cena. Ele relata que uma pessoa teria acabado de agredir a repórter e que esperava que tudo estivesse bem. Ele ainda ressalta que em breve informaria sobre toda a situação. Ou um voto final dentro de uma semana. Regresso contigo, Ramon. Estão solicitando Iris. Ai, Deus mío. Esperemos que esteja bem. A polícia da Filadélfia informou que a mulher, identificada como Wahida Wilson, foi acusada pela agressão. Inclusive, esta não é a primeira vez que ela teria sido incriminada por esse tipo de comportamento. A repórter, apesar da agressão, teve ferimentos leves e ficou bem. O ex-presidente do Esporte Clube Internacional, Fernando Miranda, protagonizou um episódio polêmico em 2017 ao agredir o jornalista Júlio Ribeiro durante um programa de televisão ao vivo chamado Cadeira Cativa. O incidente aconteceu enquanto Miranda participava de uma discussão acalorada sobre a gestão do Clube Gaúcho, que teria sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Em determinado momento, a troca de palavras ficou mais intensa e Miranda perdeu o controle, levantando
levantando-se e indo pra cima de Júlio, desferindo socos e sendo completamente agressivo diante das câmeras. A agressão causou grande repercussão na mídia esportiva e gerou grandes discussões sobre quem estaria certo ou errado. Porém, claro, nada justifica uma agressão. Após o incidente, Miranda enfrentou críticas e questionamentos sobre sua conduta e autocontrole. O caso foi parar na polícia e Júlio revelou ter registrado um boletim de ocorrência por agressão. Geralmente, aquelas pessoas que trabalham ao fundo de um jornal televisivo, e podemos ver na transmissão sempre ao fundo do âncora, são sempre bem discretas e calmas. Porém, não nesse caso, em que dois homens que trabalhavam bem ao fundo do âncora do jornal italiano começaram a brigar. O âncora do jornal italiano parecia se despedir dos telespectadores, quando os dois homens que estavam ao fundo começam a discutir, batem boca e, não satisfeitos, começam a se agredir, chegando até mesmo a rolar no chão com a pancadaria. Mal sabia o âncora que, ao seu fundo, dois homens protagonizavam uma espécie de luta livre que obviamente viralizou na internet. Territorio con immagini e notizie, ma finiamo come sempre con gli auguri. Gli auguri sono per Maria di Fiumicino che festeggia 20... A cena acabou chamando a atenção de muitas pessoas, que começaram a desconfiar da veracidade, afinal a briga começa do nada, bem ao fim do programa, e ninguém aparece para separar. Investigações então descobriram que tudo foi realmente armado como uma espécie de brincadeira com o público. A candidata do Partido Liberal a vereadora em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 2024, Paula Camargo, viralizou na internet depois que um programa da Rádio Bandeirantes News divulgou em tom de humor seu jingle de campanha, que fazia uma conotação sexual muito engraçada. No meio do programa, os apresentadores foram interrompidos para que pudessem conhecer e escutar pela primeira vez a música de campanha da candidata. No entanto, o que com certeza eles não imaginavam era que a música teria um duplo sentido proposital muito engraçado, que eles percebem e obviamente caem na gargalhada ao vivo enquanto a música toca. Levando no bom humor, eles chegam até a cantar junto à música quando escutam o refrão pela segunda vez. O que as mulheres estão pedindo? Pau lá dentro, e o Pardo também precisa. Pau lá dentro. Com a viralização da música, Paula Camargo foi obrigada pela promotoria eleitoral a retirar de suas redes sociais a música de campanha com o slogan Paula Dentro. Paula afirmou que não tinha a intenção de provocar esse duplo sentido e que a música teria sido mal interpretada por aqueles que tiveram maldade na cabeça. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão pelo fluid, tchau.